Bendiciones, amados. Quantos estão felizes? Podemos terminar o culto e irnos? Que bendição, hein? Jureide, ganadora de almas. Glória a Deus, glória a Deus. Há alguém que nos visita por primeira vez? É tua primeira vez? Levanta tua mão assim. Glória a Deus, quantas pessoas nos visitam. Vamos dar um aplauso a essas vidas. Saluda essa pessoa aí, tu que está cerca, por favor. Pode levantar, saluda. Aleluia. Sois muito bem-vindos. Espero que Deus hable a vuestro coração, que ustedes salgan de aqui hoje renovados para a glória do Senhor Jesus. Vamos nos poner de pé? Isso aí. Eu queria ver o Marcos e o pastor Vini, para ver se a equipe aqui de Las Lágrimas estava atuando. Enriqueceram o papel? Eu disse, será que minha equipe de lágrimas está atuando? Nós outros aqui somos uma igreja bem estruturada. Hasta em momentos assim, aí a equipe de las lágrimas. Se tu não está muito emocionado, tu mira o pastor Vinícius e o Marcos, tu já empieza a chorar. Isso é uma estratégia que Deus me deu, hein? Já les contarei. Os mais íntimos lo sabem. Glória a Deus. Eu tinha 2 palavras para hoje. E não sabia que palavra predicar. A verdade que estuve peleando com Deus todo um dia sobre que palavra trazer à igreja. E hablando com os hermanos aqui detrás, Deus foi confirmando a palavra que eu deveria trazer à igreja. Tu sempre necessitas ter uma palavra de la parte de Deus em tu vida, porque seguramente vai haver alguém necessitado. Este alguém seguramente empieza contigo, pero Deus usará tu vida para falar com outras vidas. E eu quero orar hoje para cancelar toda palavra de maldição sobre tu vida. Eu quero orar para que o Senhor, em nome de Jesus, ponga em tu coração uma certeza que tu eres uma pessoa que tem bendição, palavras de bendição, e se Deus decidiu bendecir-te, nadie lo puede impedir. Se Deus decidiu bendecir tu vida, nadie puede decir lo contrário. Por isso, a partir de hoje, tu não vas aceitar nenhuma palavra que não seja a palavra de Deus em tu vida. Como dijo a pastora Mari e a irmã Lady, que creyeron en la palabra del Senhor e passaram a vivir cada uma su milagro. Não é assim? Uma sendo sanada e liberada de palavras contrárias, porque só uno sabe o que é viver com esta opressão em sua mente, não? Estou enfermo, não estou, e queda pensando, e Lady não distante de seus filhos, e depois de ter uma experiência com Deus, pois Deus abriu o caminho, hizo por ella lo que ella não podia hacer. Esse é nosso Deus que trabalha em favor de aqueles que em Ele espera. Ele é fiel, Ele trabalha em favor de aqueles que creem em su nome, e somos su pueblo. Somos pueblo de Deus. Ou você não é pueblo de Deus? Quantos aqui são pueblo de Deus? Quantos aqui são moradas do Espírito Santo? Sabia que o culto é um momento de fé? É um momento onde tu manifesta tu fé. Sabia que o culto é um momento onde os olhos do Senhor estão puestos sobre este lugar, e tu tienes aqui a possibilidade de cerrar tu coração ou de abrir tu coração. Tu tienes aqui a possibilidade de endurecer tu coração ou de ablandar tu coração para que Deus venga trabalhar em tu coração. E me gostaria que você abriera sua Bíblia em el livro de Números, capítulo 22. Eu te vou ler toda uma história. Eu ia falar só de
versículo, pero Dios me puso en corazón que si tú no lees, Dios levanta uno para leer por ti. Si tú no quieres leer la Biblia, Dios va a levantar uno para leer por ti. Enquanto tú vas abriendo Números 22, yo te quiero decir, bendiga tu día. Bendiga el día que tú despiertas. Bendiga todos los días de tu vida y no maldiga. Despierte y diga: gloria a Dios, Dios me ha dado un día más de vida, bendito es el Señor, gloria, gracias Señor por más un día. Pastor, mas é que tu não sabe mi problema. Claro, tu não me has contado, pero Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. E tu deves bendecir tu dia, porque tu estás viviendo lo que te sale de tu boca. Tu vas a vivir lo que tu fe está construyendo. Tu vas a vivir las palabras que salen de tu boca. E se tu empezar a bendecir, serás bendecido. Se tu maldecir, pues viverás uma vida maldecida, porque vas a cosechar lo que tu fé manifesta. Eu te vou explicar hoje quem tu eres, logo tu decides como quieres viver. Te vou explicar lo que tu eres, luego tu decide como quieres viver. Números 22, quem encontrou, diga aleluia. Se tu não has encontrado, porque não has traído a Bíblia, tu vai sair de aqui hoje e comprar uma Bíblia. Em Amazon, donde sea, pero compra tu Bíblia. Em papel, em uma Bíblia assim, amém? Se quer, compra uma Bíblia de estudo, mas sale de aqui com a palavra de Deus. E diz assim, Números 22, los israelitas se puseram outra vez em marcha e acamparam em las estepas de Moab, al outro lado del Jordão, a la altura de Jericó. Quando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque era un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Eufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé a quien tú bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le había enviado, y llevaron consigo dinero para pagarles sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balaam le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí.
Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Son un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos de los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nadie te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balaam en su burra. Balaam se levantó por la mañana, enció su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en su sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cerco de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó la burra con un palo, pero el Señor hizo hablar la burra. ¿Qué hizo el Señor? Ahora Dios va a probar tu fe. ¿Alguno aquí ya ha visto a una burra hablar? Hemos visto burros, ¿no? Entonces se encendió la ira y golpeó la burra con un palo, pero el Señor hizo hablar la burra y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñado la espada. Balaam se inclinó entonces y prostró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos?
Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresarme. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mandé. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Cuando Balac se enteró de que Balaam venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está a la frontera del río Arnón. Balac le dijo a Balaam: ¿acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balaam y Balac a Kiriat justo. Balac ofreció en sacrificio vacas, ovejas y lo compartió con Balaam y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita. Balaam le dijo a Balac: edifica-me 7 altares en este lugar y prepara-me 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le pidió y juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: quédate aquí al lado de tu holocausto, mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Luego te comunicaré lo que Él me revele. Y se fue a un cerro desierto. Dios vino a su encuentro. Y Balaam le dijo: he preparado a 7 altares. En cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Entonces el Señor puso su palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelva donde está Balac y repita lo que te voy a decir. Balaam regresó y encontró a Balac de pie al lado de su holocausto y en compañía de todos los jefes de Moab. Y Balaam pronunció un oráculo. Y en ese oráculo, Balaam dice a Balac, quero que tu avance comigo en el verso 19, en verso 18, perdón. Entonces Balaam pronunció un oráculo: levántate Balac y escúchame hoy, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que Él promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Si Dios decidió bendecirte, nadie podrá impedir. Si Dios decidió hacerte un hombre, una mujer bendecido en esta tierra, no existe ningún mortal, no existe ofrenda, no existe brujos, no existe nadie que pueda impedir. No hay nadie en los cielos, nadie en la tierra, nadie bajo la tierra que pueda impedir la mano del Señor sobre nuestras vidas. Pueden tramar, las personas pueden tramar, pueden tener estrategias, pueden hacer planes, pero si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo tengo 10 minutos para predicar. Cierra tus ojos conmigo, inclina tu cabeça hacia abajo y vamos orar en ese lugar. Tú has venido aquí a orar, tú has venido aquí para que Dios eche fuera la incredulidad de tu corazón.
Ah, Senhor, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios que estamos en su presencia, Dios que guarda nuestras espaldas, Dios que está viendo todas las tramas en contra de nuestras vidas. Ah, tú eres Dios fiel, tú eres Dios que observa, tú eres Dios que usa quien quieres usar. Usaste, Señor, una burra para hablar con un profeta que era burro, Señor. Usaste, Señor, oh Padre, úsame a mí para hablar con este pueblo. Úsame, Señor, que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que entró como Balaam no tiene ojos espirituales, no ve nada a no ser las circunstancias, a no ser los problemas. Está intentando avanzar y no puede avanzar porque el ángel está impedindo. Señor, en nombre de Jesús, que tú venga a abrir los ojos espirituales en essa manhã. Quita toda sordez espiritual. Quita ahora, Senhor, eu ato e repreendo toda palavra de maldição. Padres que maldicem a los hijos, agora eu te repreendo. Eu repreendo a Satanás em tu boca. Ah, Senhor, eu repreendo a los hijos que maldicem a sus padres. Eu ato e repreendo agora toda palavra de maldição, toda palavra lançada. Ah, Senhor, eu ato e repreendo a todo brujo, a todo falso profeta que lança palavra de maldição em contra minha vida, em contra esse ministério, em contra essa igreja, em contra os membros dessa igreja. Toda palavra lançada agora é cancelada, é anulada. Atamos e repreendemos todo plano maligno, toda obra de inveja, toda obra de Satanás, toda trama contra ti não prosperará. Agora Deus está anulando, agora Deus está rompendo, agora Deus está entrando em tus batalhas. Xarabandarabassou. Nadie nos impedirá de avançar, nadie nos impedirá de avançar, nadie nos impedirá de prosseguir. Não vai haver plano, não vai haver trama, não vai haver nada que nos impedirá de avançar, de prosseguir. Nadie te impedirá de avançar. Nenhuma palavra vai impedir de que tu avance, meu irmão. Nenhuma obra maligna vai impedir que tu vengas avançar. Nenhum plano contra ti há de prosperar. Em el nombre de Jesús de Nazaret. Si Dios decidió bendecirte, no hay nadie que lo pueda impedir. Nadie lo puede impedir. Y una vez que la bendición es lanzada, no hay como revogarla. La bendición está sobre ti. Eu vou repetir, a bendição de Deus está sobre tu vida. Deus te chamou e tu eres bendecido em el nombre de Jesús. Creia que há bendição sobre tu casa, sobre tu família. Eu não estou falando aqui para te emocionar. Dice a palavra de Deus que Cristo nos ha bendecido con toda clase de bendición en las regiones celestiales. Él se hizo maldito por mí. Él llevó sobre sí mis cargas, mis dolores. Él pagó el precio por mí. El mismo Dios se hizo pecador para llevar sobre él mis pecados. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso hay bendición sobre tu vida. Será que você pode dizer amém? Pode sentar, eu te repreendo a incredulidade em tu boca. A irmã que não abre a boca nem para dizer amém. Eu repreendo a incredulidade em tus lábios. Quer viver milagros? Abra tu boca. Quem não abre a boca não viverá milagros. É a verdade. Es la verdad. Usa lo que tú tienes. El ciego necesitaba ver, pero la boca funcionaba. Y él utilizó lo que funcionaba. Usted necesita utilizar lo que funciona en tu vida. La bendición del Señor está sobre mí. Usted puede repetir: la bendición del Señor está sobre mí.
Pero quando tu desperta, tu declara isso? Ou tu já começa murmurando? Tu já desperta requejando de tu vida. O trabalho é um problema, deixa o trabalho. Todo é um problema. Os maiores problemas estão em corações problemáticos. Se tu coração é um problema, tu vida será llena de problemas. Mas se tu coração é agradecido, se tu coração consegue ver, eu tenho um montão de coisas para solucionar em minha vida, eu tenho um montão de coisas para arreglar em minha casa, tenho um montão de coisas para ser, um montão de coisas para pagar, e quem não? Pero eu decido agradecer ao Senhor por lo que Ele me tem proporcionado hoje. Eu decido ser grato, aún com coisas por solucionar, aún com coisas por arreglar. Eu decido agradecer e dizer: Senhor, graças por mais um dia de vida. Porque quantos não chegaram hasta hoje? Tu já parou para pensar? Quantos não chegaram em el dia de hoje? Só existe um Deus. Essa história aí que existe outros deuses é mentira. Só existe um Deus e um Deus verdadeiro. E este Deus está de nosso lado. Só existe um e em cima Ele está de meu lado. Israel venia de uma vida de esclavitud. Estava saliendo del peor momento da história deste pueblo. E agora ele está tentando chegar a um lugar que Deus tem para suas vidas. Pero em este trajeto haviam outros habitantes desta terra que ao momento não eram seus inimigos, eles só queriam chegar a Canaã. E diz lá a palavra de Deus que eles queriam hasta desviar. Eles hasta diziam: mira, vamos passar por aqui, pero não les vamos correr nada. Vamos passar de largo e não les vamos correr nada, não les vamos dar problema. Eu só quero ir. Pero el hecho de que tu quieras ir, tu vai conseguir problemas. Porque quando alguém quer avançar, há outros querendo te detener. Quando alguém quer crescer, quando alguém quer conquistar o que Deus tem para suas vidas, nem todo mundo se vai quedar feliz com isso. Eles dizendo: eu me quero ir, pero não quero problemas, passo por aqui, não les corro nada. E em este pueblo le entrou um medo, porque outros pueblos já haviam peleado com Israel e haviam sido derrotados. E agora este homem vê que o povo é numeroso, o povo está acampado em um deserto. Está aí acampado, querendo avançar, já estão cerca de chegar em la terra que Deus lhe prometeu. E agora um homem, um rei de uma nação, empieza a tramar em las espaldas de Israel. Se vê que o povo está acampado e eles mandam chamar um falso profeta. Deus habla com quem Ele quer, de la forma que Ele quer, para cumprir seus propósitos. Esse homem tem uma experiência com Deus. Hermano, se um falso profeta chegou a escutar a voz de Deus, você só não escuta porque você não quer escutar. Porque se você começar a orar ao Senhor, Deus vai começar a revelar coisas ocultas e escondidas que tu aún não lo sabe. A Bíblia diz que se tu busca, tu tens que encontrar. É uma certeza. Buscar-me-eis e me encontrareis. É assim. Eu falei aí com o Senhor: Senhor, não pode ser. Eu não estou valendo menos que Balão. Por isso habla comigo. E empecé a buscar de Deus essa palavra. E Deus me mostrou que quando estamos cerca de entrar em lo que Ele nos prometeu, sempre levantam pessoas a falarem contra nós, sempre levantam pessoas querendo nos detener e impedir que alcancemos lo que Deus já preparou para nossas vidas. Lo que Deus tem para ti, Deus já preparou.
Não é você que vai preparar, já está preparado. Por isso é promessa. Pero o inimigo está tentando detener-te, distrair-te, paralisar tu vida, para que tu não vayas ao lugar que Deus já tem para tu vida. Está Israel parada e dois homens planeando o mal, pero há Deus vivo. Há Deus vivo que vê todas as coisas. E aunque a gente esté planeando o mal, deseando o mal, não conseguirão ver. Não conseguirão. Porque se Deus decidiu bendecer, Ele não é homem para mentir, nem hijo de homem para arrepentir-se. Deus não vai cambiar de parecer. Quando Deus liberou a bendição de Ele sobre tu vida, agora isso é decreto, é irrevogável. Tu podes ceder tu bendição ao inimigo, mas isso não quer dizer que Deus não te ha bendecido. Tu podes ceder tus vitórias ao maligno, pero isso não quer dizer que Deus não te ha dado vitória. Tu podes decidir viver uma vida de derrota em esta terra, pero isso não quer dizer que Deus te quiso fazer mais que vencedor. É tu decisão. Tu tens que tomar uma decisão. Interessante que quando Deus empieza a obrar em nossas vidas, outras pessoas se assustam. E às vezes nós outros tentamos de toda forma nos contornar, não, para não buscar problemas, sim ou não? Vou tentar por aqui para não dar problema. Eu vou tentar por aqui, porque aqui eu não quero problema. Mas há gente problemática em essa terra, que sempre nos estão buscando um problema. Há gente que contrata bruxo, quem sabe disso? Tu já contratou? Confessa, pecador. Estava com um pezinho na macumba, misericórdia. Há pessoas, esse aqui, pecador. Os últimos serão o primeiro, não? Existem pessoas que para hacer el mal a alguém, eles buscam, ou não me venga poner cara de espanto, porque Espanha é um país onde há brujos. Tu podes chamar, se eu pongo aqui, brujos em Espanha, pongo aqui brujos em Madrid, vamos ver quantos me aparece. Mira, bruja número 1, a mais famosa do mundo, brujo africano, brujeria negra vidente, e me vai aparecendo, pastor, misericórdia não é uma realidade. Existem pessoas que planeando o mal, para destruir um matrimônio, destruir uma família, destruir um negócio, contratam brujos para nos hacer el mal. Pero a palavra de Deus me ensina que uma maldição sem causa, ela não encontra descanso. Me podem maldecir lo que quieran. Se eu não abro uma brecha em minha vida, nenhuma maldição me alcançará. Nenhuma. Porque eu sei quem guarda minha espalda. O problema é quando tu não queres crer em essas coisas e vive uma doble vida na igreja e quer avançar, mas não tem tuas espaldas cerradas com o Senhor. E estamos vivendo um tempo onde muitos homens e mulheres não têm visão espiritual. Um homem que chegou a escuchar a Deus, pero a visão de ele era cerrada. Eu creio que uma burra falou. Quantos aqui creem comigo? Sabe por que eu creio? Que o Sérgio tem o avô dele tem um pájaro que habla. E por que se o pájaro habla, ele aprendeu a falar, Deus abriu a boca, era o único instrumento aí para Deus usar. E por certo, um animal que era obediente e estava pagando um preço que não lhe correspondia. Existem pessoas que são assim, Deus põe em tu vida para te livrar e tu está dando golpe.
Existem pessoas que Deus está colocando em tu caminho para te levar lo que Deus tem para tu vida, pero te gusta golpear. Existem pessoas que são, mira, de verdade, tão cegas espiritualmente, que Deus les está tentando guiar, Deus les está tentando restaurar, Deus está tentando todo, mas Ele não obedece, Ele não abre seus olhos espirituais. Ele quer viver os desejos de seu coração. E quando tu lê, a segunda vez que Balaão vai, ele vai por interesse financeiro. Ele vai em busca de receber algo solo financeiro. Mas Deus é bueno. E se Deus tem que usar um burro para que tu não muera, Deus utiliza. E Deus deu livramento a este homem, porque quando a bendição do Senhor é pronunciada, nadie pode cambiar isso. A bendição do Senhor, ela está limitada a seu povo. Não todos os pueblos são bendecidos em la tierra. É solamente aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje nós somos sim el Israel de Deus em esta tierra. E há a bendição do Senhor sobre nossas vidas, pero há gente que em vez de entender que Deus já tem algo para ele quer fazer solo suas promessas. Ele não sabe esperar em el Senhor, ele não sabe servir ao Senhor, ele não entendeu que as duas maiores armas que um homem e uma mulher de Deus têm para lutar é a palavra de Deus e a oração. Las dos maiores armas de tu vida não é tu inteligência, não é porque tu és bueno de matemática, não é porque tu eres bueno na profissão que estás, não é porque tu agora aprendeu, não é porque tu seas bueno. A melhor arma, a arma maior que nos levará a viver uma vida de cumprimento de promessa, é viver uma vida em oração e segundo a palavra de Deus. Empresas se cierran, trabajos se cambian. Usted cambia de país, pero la palabra de Dios no cambia nunca. Es lámpara para nuestros ojos. Cuando la leemos nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Esa palabra nos trae fe, nos trae esperanza, nos dá força, nos infunde novas forças, nos dá ânimo. Dias de derrota passam a ser dias de vitória. Momentos difíceis passam a ser momentos de milagros. Lutas passam a ser vitórias. E em este caminho, hasta chegar ao que Deus tem para nossas vidas, que não se cumprirá aqui. Porque a maior promessa que Deus tem para nós é a eternidade. Não é uma terra. Não é solamente uma boa. Existem pessoas que estão presas a promessas tão miseráveis que suas promessas são incorruptíveis. Perdão, corruptíveis. Se pode corromper. A maior promessa para uma igreja é crer que um dia não haverá choro, llanto, lucha, tristeza, muerte. Por isso, em estes dias que tu vas viver em esta terra, porque aqui a pastora dijo: eu não quero morrer. Alguém aqui se atreve? Já que você vai viver em esta terra, você tem que viver consciente de algo. Deus decidiu bendecir-te. Deus quer bendecir-te. Pero el inimigo va a decir que no. El inimigo va a poner un problema y va a decir que Dios se abandonó, que Él no se importa. Y usted a veces no tiene revelación. No entiende que este problema es para aumentar nuestra fe. Ayer Dios habló conmigo. Hasta Abraham tuvo momentos de luchas con su fe. Dios le promete: Abraham,
Sal de tu casa, de tu parentela, ve a una tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Este hombre sale, abandona todo. Cuando llega en lo que Dios le dijo, hay hambre en la tierra. Pensa si hay lógica. Dios le manda salir. Seguramente en su casa nunca tuvo hombre. Aí Deus le manda salir. Uma grande vitória. Saliu de uma família idólatra e agora está indo de caminho a lo que Deus tem para tu vida. E quando entra em esse caminho, há hambre. Abraão não ora, baja al Egipto. Pone sua família em risco, pone sua vida em risco, pone a promessa em risco. Isso acontece com homens que não oram, mulheres que não oram. Mi pergunta é: ¿dónde tu fé te tiene llevado? ¿Dónde tu fé lleva tu família? Eu constantemente me deparo com homens que não oram, tomam decisões e levam suas famílias a lugares que Deus nunca tuvo para suas vidas. Porque a oração nos livra. A oração nos livra. A oração nos livra de equivocar. A oração nos livra de tomar malas decisões. A oração abre nosso entendimento. Aquele que ora encontra solução onde não há. Tu mente está cerrada com os problemas. Quando tu llevas-lo a Deus, Deus abre tu mente. E tu empiezas a ter agora solução em meio dos problemas. Por isso, tu tienes que entender que tu inimigo ele é sucio e derrotado. Luchamos contra o inimigo derrotado, pero sucio. E ele se levanta em contra de nós, sabendo que Deus nos dará a vitória a nós, pero ele se levanta. O problema é que tu a vezes não se levanta. O problema é que tu fé não te tiene levantado. O problema é que tu fé te está paralisando. E tu necessitas de uma fé que cambie a tu vida. Eu alabo ao Senhor. Los dos testemunhos em esse altar não foi sobre dinheiro. Los testemunhos em essa igreja não será sobre dinheiro. O testemunho foi: Deus abriu uma porta de uma casa, me deu a oportunidade de trazer a mis hijos, realizou o sonho de uma madre. O problema é que a vezes tus sueños não são os sonhos de Deus para tu vida. O problema é que a vezes tu não quer viver uma transformação. Tu queres uma comodidade. Tu queres uma vida mais cômoda. Que Deus te dê uma vida mais cômoda, pero o Deus que eu sirvo, Ele não trabalha assim. Ele trabalha, quer saber como Deus trabalha? O Deus que eu sirvo. Depois de uma luta, há uma vitória. Pero depois de uma vitória, há uma luta. E depois da luta, há uma vitória. E assim vai. E conforme vai passando os anos, as lutas às vezes são maiores. Porque Deus quer ter homens e mulheres com uma fé madura. Deus não quer ninhos em la fé. Pessoas que vivem pequenas lutas, parecendo que são um gigante. A pessoa que tu vai falar com ela, como está? Vencendo um leão. Eu digo, era um gato. Ele que viu como um leão. Para Deus era um gatito tu luta. Aqui estão sendo tramados um plano diabólico contra uma nação. Um homem está disposto a pagar para que alguém suba em um monte e maldiga a vida de todo um povo. Dime a mim que isso é Israel. Nada. Deus hizo por eles. Esse profeta era famoso. Dice que lo que él maldecía, la gente quedaba maldecida. Lo que él bendecía, ellos entendían que esa gente se quedaba bendecida. Pero a este profeta, Dios habló con él.
e paralisou todos os planos, porque Israel estava de caminho a lo que Deus tinha para sua vida. Minha pergunta é: você está de caminho a lo que Deus tem para tu vida? Ou você está trilhando tu próprio caminho em esta terra? Ou você está fazendo as coisas de tu maneira? Porque há uma promessa, que Deus não é homem para mentir, não é hijo de homem para arrepentir-se, porque os homens mentem, sim ou não? Os homens mentem, e uma prática que tu tens que quitar de tu vida é a mentira, porque a mentira, ela vem para te livrar daquele problema, pero hace que tu problema seja maior. Por isso, antes de falar, pense em lo que vas a falar. Deus te deu essa oportunidade de pensar antes. Hablaste mentira porque has querido, porque Deus te deu a oportunidade de pensar e de falar a verdade. Deus não é homem para arrepentir-se. Quantos aqui han se arrependido de alguma coisa que falou? Falou e disse: para que falei? Hizo um compromisso e disse: para que he hecho esse compromisso? Prometeu a alguém algo e logo disse: para que eu prometi? Alguém aqui já hizo isso? Confessa, irmão. Solo eu, o pecador aqui? Isso é um compromisso, não calculou. Misericórdia, que compromisso. Vou ter que ir. Pero Deus não é assim. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre sua palavra. Deus é um Deus que quer estar contigo. Deus é um Deus que quer estar contigo em tus lutas, em tus problemas, aunque se levante um exército em contra de ti. Deus quer estar contigo. Deus quer estar contigo. Não, pastor, mas meu problema é minha família. Deus quer estar contigo. Não, mas é financeiro. Deus quer estar contigo. Sea qual seja tu luta, sea lo que la gente está tramando contra ti, sea qual seja o problema que tu tenha, Deus quer estar contigo. Porque se Deus está contigo, nenhum ataque prosperará. Nenhuma arma contra ti há de prosperar, não vai prevalecer, não vai prevalecer, aunque tu passe por el valle de la sombra de la morte, passe lo que passe, Deus está contigo. Deus não vai livrar o valle, Deus não te vai livrar de la lucha, Deus não te vai livrar de los problemas, Ele te livra em meio de los problemas, é em meio de los problemas, é passando por el problema. Muitos querem livrar-se do problema. Que hace o alcoólico quando quer livrar-se do problema? Que hace? Bebe. Quer olvidar. A gente que é assim, quer olvidar. Não cambiou nada. E agora o problema está pior. Tu está com a ressaca. Entende? Está com problema com o marido, com a esposa. El riñón está para acabar. Qualquer dia chega em ti uma enfermidade, e eu não estou maldiciendo, mi tío só bebia cerveja, os hermanos creyentes que le gusta tomar. Outro dia um disse assim: eu não vou na igreja do pastor Ricardo, porque aí não se pode beber. Eu digo: então em outro lugar pode. Se um abismo chama outro abismo, e a borrachera vem depois do segundo, Deus te quer liberar. Conocereis a verdade e a verdade te liberará. Deus quer cambiar uma vida por completo. Sabe como eu entrei em uma igreja? Eu entrei com a vida toda destruída, porque esse lugar é para pessoas que querem ser transformadas, como eu sigo sendo transformado. E eu entrei lleno de problemas, com vícios, e Deus me liberou. Deus me liberou. Ni mi madre lo creía, ni mis tíos, nadie lo creía, pero ha habido alguien que creyó en mí. E me provou isso há 2000 anos atrás, entregando sua vida na cruz del Calvário. Porque quando Deus nos llena, nada mais nos satisfaz. Não necessitamos mais, nada mais. Estamos quando tu busca a presença. O problema é que tu queres buscar a presença e buscar as coisas deste mundo.
não vai funcionar. Deus não vai compartilhar seu espaço com nadie. Ele é um Deus zeloso. Deus já nos bendijo. Você crê que há bendição sobre tu vida? Quem aqui não crê? Que o Senhor te repreenda. Efésios, capítulo 1, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha o qué? Que nos ha o qué? Bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había elegido, mi hermano. Mas não é para tu viver de qualquer maneira em essa terra. É para tu viver apartado, santo e sem mancha. Aqui a palavra santo é separado. Uma pessoa que se separa de coisas que não alabam, não glorificam, não exaltam ao Senhor. Há uma moda: Deus me ama como eu sou. Siga assim que tu vai ver onde tu vai entrar. Tudo tranquilo. Isso é uma frase firmada. Satanás, ele firmou essa frase. Siga com esse pensamento, tu vai ver onde tu vai entrar. Deus te amou. Mas Deus nunca amou nosso pecado. Deus te amou. Provou o amor na cruz do Calvário. Entregou a seu Filho. Deus nem te vai amar mais, nem menos. Deus te amou. Foi um hecho que vai ecoar por la eternidade. Não há como revogar isso. Está hecho. Foi consumado. Mas agora, eu que amo a Deus, tenho que viver o que está escrito na palavra de Deus. E aí Jesus disse assim: quem são aqueles que me amam? Está escrito: aqueles que obedecem. Então obedecer, tu vê que um ninho desde 3 anos de idade, a partir de 3 anos, a maior peleia de um padre é para que ele obedeça. 3 anos, empieza. Barra menino, sube ninho, quita isso, deja isso, toma isso, não é assim, come isso, não. O problema é que tu que já está com 30, 40, e Deus aún te está dizendo: deja isso, toma isso, corre isso, livre. Tu já entende. Tu já entende. Deus te ha bendecido. Nenhum ataque há de prosperar. Deus tem o poder de cancelar palavras em contra nossas vidas. Vão ser ofrendas e não prosperarão. Deus sempre vai cumprir com sua parte. Pero logo llegas tu, e em tu casa, maldices tu casa, maldice tu esposo, maldice a tus hijos, maldices e não bendices. E aí Deus é um Deus fiel. Como tu decidiu maldecir, Ele é fiel. E Ele te vai fazer viver o que tu boca tiene declarado. Eu te digo hoje o que Deus tem para tu vida. Tu decides a vida que tu queres viver. Decides. Tienes que tomar uma decisão em tu vida. Lo que Deus tem para ti, nadie lo puede impedir, nadie puede impedir. Cristo se hizo maldición por nosotros. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não podem ser malditos. La palavra
de un acusador no tiene poder en la vida de un servo de Dios. Él te protege, Él da orden a sus ángeles para te guardar, te livrar. Dice la palabra que Él nos cerca de ángeles. Dice su palabra que el ángel del Señor está acampado al lado de aquel que teme al Señor. Dios da una orden: ángel, guarda a este, libra a este. Tú ni se entera y Dios te está guardando. Mas Él es fiel. E tu deves entender que sirves um Deus fiel, que Ele não vai negociar com nadie, nem contigo, que Ele promete lo que Ele cumple. E de outro dia estava vendo, Deus cumpriu uma promessa. Há um tempo Deus me havia dado um sonho. Estávamos em um local menor, aqui em El 19, e eu quando mirava assim, eu veia tanta gente entrando, e justo eu via a Jureide e a Carlos, e eles serviam ao Senhor, e eu me acordei que claro, a promessa já se cumpriu, porque se metemos todo este pueblo em aquele local, não entra nem esta fila, só este lado já não entraria em aquele local 19, e Deus cumpriu a promessa, Carlos hoje sirve ao Senhor, Deus cumpriu a promessa. Pero las promesas no se terminaron. Dios sigue teniendo promesa para nuestras vidas. Dios sigue teniendo promesas para tu vida. Y hoy yo vine aquí para que Dios te dé una nueva oportunidad, o nos dé una nueva oportunidad, a declarar días de buenas noticias, días de milagros, días de solucionar problemas, días de vencer lucha. En el nombre de Jesús yo vine aquí hoy para que padres dejen de maldecir a sus hijos. Tú estás irada, estás irado, tú vas a guardar esa língua. Santiago 3:5 habla que la língua es como un fuego. Outro dia eu vi um pastor correu na língua de um boi desse tamanho, pero a língua del boi nunca falou mal de nadie. A língua é grande, língua de boi, pero um boi nunca falou mal de nadie. E há pessoas que não conseguem guardar sua língua, em maldecir. E Deus nos chamou a bendecir, amém. Entonces en el nombre del Señor Jesús, tú no te vas a limitar a críticas externas, maldiciones que no se pueden cumplir. Vamos a permanecer en Cristo Jesús, firmes en las promesas del Señor, firmes en las promesas del Señor. Yo quiero que usted póngase sobre sus pés. A lo mejor usted creció que tu padre hablaba que tú serías eso, tú serías lo otro, pero hoy te he hablado lo que Cristo quiere que tú seas, lo que Dios quiere para ti. Y yo quiero anular palabras aquí. Yo quiero orar por personas en ese lugar. Vamos cancelar todo decreto. Entenda algo, existem pessoas. La ira, quando uma pessoa queda irada e já não controla o que diz, esse é o primeiro estágio, passo para quedar-se endemoniado. Quando tu perde aí, pá, é o primeiro passo. Por isso que a Bíblia diz assim: irai, pero não é tu irá callado. Começou a soltar, prepara, Satanás vai agarrar tu boca e tu vai começar a maldecir a todo o que Deus te ha entregado. Por isso há pessoas que sua boca são o maior canal de maldição em suas vidas. Deus quer cambiar isso. Deus quer cambiar a lugar de bendição. Tu vai começar a bendecir tu casa, bendecir tus amigos, bendecir tu trabajo, bendecir el marido, la esposa, los hijos. Va a salir bendición y no maldición de tu boca.
en el nombre de Jesús. Y tú vivirás las cosechas de tu bendición. Aunque la situación esté difícil, mi hermano, aunque tú tengas problemas que tú no ves solución, confía en el Señor. Descansa en Dios. Declare